Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. E hoje nós vamos falar aí de Ana Hickman e Alexandre Costa. Me diz uma coisa. E Edu Guedes, né? Que é o importante. Me diz uma coisa. O que você tá achando dessa história toda? Você tava sabendo que a Ana Hickman assumiu namoro com o Edu Guedes? Olha, gente, hoje eu abri minhas redes sociais e só falava nisso. O seu canal é de fofoca? Não, gente, não é de fofoca, não. É um canal de opinião. E eu gostaria de expor aqui a minha visão bíblica, a partir de uma perspectiva bíblica, na verdade, sobre a situação. Não é questão de sentenciar, falar quem está certo, quem está errado, não é isso. A gente vai analisar. Que nem tudo é preto ou tudo é branco. Às vezes tem nuances de cinza que a gente precisa analisar. E eu gostaria de começar esse vídeo citando Provérbios 18:17. O primeiro a apresentar sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. O questionamento ele é necessário. Diferente do que eu aprendi há tempos atrás, você não questiona, você só obedece. O questionamento ele é necessário para que haja contrapontos. Se a gente não questiona e a gente aceita tudo de maneira passiva, olha o Brasil, o caos que a gente está vivendo. Imagine se não houvesse liberdade para expressar as coisas, como estaria muito pior. Né? Então, o questionamento ele é necessário. Mas, enfim, eu quero trazer algumas informações para vocês e eu peço para que vocês me acompanhem aqui. Antes, deixe o seu like para ajudar no engajamento, me ajuda muito. Em novembro, né, veio à tona aquilo que o Léo Dias tinha comentado, né, de que teria acontecido ali, de que a Ana Hickman teria sido vítima de agressão. E ela era um casamento de 25 anos. A gente tinha ali vários vídeos, né, onde mostravam a ignorância que ele tratava ela, né, mas isso era aquilo que a gente via, né? Então, depois dessa data, ela veio trazendo denúncias e falando de coisas que ela descobriu sobre ele e tudo mais. Depois disso, o ex-marido tentou se defender, né? Tem tentado se defender. Eu realmente não acredito, eu particularmente, que ele tenha tanto dinheiro assim e fraudado tanta coisa, porque se ele tivesse esse dinheiro todo, ele não precisava estar se sujeitando a coisas que ele está se sujeitando agora. Mas isso é o que eu acho, eu posso estar errada. Mas ele começou a falar do Edu Guedes, que ela tinha caso com o Edu Guedes, isso há um bom tempo. E aí, só para deixar bem claro, dia 17 de fevereiro, gente, há praticamente um mês atrás, a Ana Hickman e Edu Guedes foram flagrados num passeio por Paraty, aumentando rumores de namoro. Ela teve a companhia do filho, ela levou o filho junto ali para passear com o Edu Guedes. E aí, já começaram os rumores. Acredito que a coisa tenha sido tão terrível, assim, tão divulgada, que ela tenha aí tido a decisão de agora assumir o namoro com o Edu Guedes, né? E aí ela coloca: é sobre termos um novo motivo para sorrir, alguém para dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas, né? Eles escreveram isso. E aí está escrito aqui que o anúncio acontece 4 meses após Ana Hickman entrar com um pedido de divórcio. E eles eram casados desde 98. E aí aqui, ó, a revista Isso é Gente traz assim: casada no papel com Alexandre Correia, Ana Hickman poderia assumir namoro com Edu Guedes? Aí vem a questão, né? Antes do romance, o ex-marido da loira, Alexandre Correia, relatou a desconfiança sobre seu relacionamento ser um caso antigo. Em uma entrevista ao portal do Léo Dias, o empresário contou como era a amizade do chefe de cozinha com a Ana, reforçando que existiria apenas parceria comercial entre eles.
Sobre a amizade dela com o Eduardo, que estão dizendo que eles tinham uma amizade muito próxima, eu desconheço. Foram amigos do hoje em dia, gente, há muito tempo atrás, e foram bons parceiros comerciais. Dizer que eles tinham uma amizade estreita, e eu tô sendo pego de surpresa. Sobre o momento que tá acontecendo agora, dela na lancha, dela no apartamento dele, tá na cara que existe romance. Só sinto muito idiota por não acreditar nisso. E aí, ele disse: acredito sim que romance existe. Sobre a anterioridade desse romance, vão ter que me provar. Não que isso vai mudar alguma coisa na minha vida. Só vai me deixar magoado ao descobrir que foi traído. Desejo felicidade plena aos dois. Será, gente? Agora, será que ela poderia? Gente, esse povo não faz nada sem consultar advogado, né? Explicou que Ana poderia ter assumido o relacionamento mesmo sem ter se divorciado oficialmente. A separação põe fim às obrigações conjugais de fidelidade. Outra relação amorosa, namoro ou união estável não impede o processo de divórcio. A pessoa somente poderá casar novamente após a averbação do divórcio. No caso da apresentadora, que está em processo de divórcio, pode sim ter uma nova relação amorosa que não atrapalha na ação, na partilha dos bens e na guarda dos filhos. Somente se considera infidelidade na constância do casamento. E aí, com medida protetiva de afastamento do lar e do cônjuge, não resta dúvidas que a separação de corpos se operou, não tendo que falar de infidelidade ou traição. Isso alegou a advogada familiarista Antília da Monteira Reis. Eu vi, gente, eu não vou colocar aqui por causa de direitos autorais, que eu tô com um monte de problema aí com direitos autorais, mas uma coisa é fato. Onde tem fumaça, há fogo. Se fosse aí num período longo de distância e de tempo, a gente poderia pensar não, né? Se conheciam antes, mas depois o amor surgiu depois, porque acontece sim. Agora, numa distância tão curta de tempo, né? 4 meses está assumindo o namoro, mas na verdade isso já está acontecendo faz tempo, porque assim, se ela foi flagrada 1 mês atrás, não faz 1 mês que eles estão juntos. Mas independente se houve aí a traição ou se não houve, se é um caso anterior ou se é algo recente, independente. A Bíblia fala, né, sobre a questão de que Deus odeia o divórcio, mas ele permitiu por causa da dureza de coração. Pastor Anderson Silva, que eu sempre cito ele aqui, ele diz que prefere uma mulher divorciada do que morta. E realmente, há casos que o casamento realmente coloca a vida da pessoa em risco. Né? E nesses casos, precisa ter divórcio. Precisa ter divórcio. Agora, e também casos de adultério, né? Casos de traições. Você não vai ficar aceitando aquilo ali. Ai, mas a gente tem que perdoar. Perdoar e permitir são coisas diferentes. Eu perdoo uma ofensa. Agora, eu permitir essa ofensa várias vezes, eu estou concordando com o adultério, que é algo que Deus abomina. A grande questão aqui é o seguinte: independente disso, não é a vontade de Deus que a gente case com um, larga, arruma outro, larga. Como que é triste a gente ver pessoas que às vezes não conseguem se firmar em relacionamentos, e muitas vezes não é porque elas não querem, né? Não é porque as pessoas não querem se firmar. Parece que tudo conspira, parece que as escolhas não são boas escolhas, né? Não se analisa as pessoas antes e tudo mais. Como que é triste, gente, qualquer fim de qualquer família. Mesmo quando o relacionamento não é bom, as pessoas sofrem, é uma família que se destruiu. E assim, tão rápido você se relacionar com uma outra pessoa não é saudável. Não deu tempo nem de curar seus problemas ali, de se restabelecer. A tendência das pessoas é fazer isso porque vem a paixão. Mas aí eu quero que você pense comigo. Imagine que eu estou com problemas no meu casamento e eu separo porque eu quero viver uma paixão. De repente, uma hora essa paixão também vai sossegar. E aí, como é que vai ser? Quantas pessoas eu vou ter que me relacionar para ser feliz? Aliás, a minha felicidade precisa estar baseada numa outra pessoa, porque se você baseia a sua felicidade exclusivamente em uma pessoa, no seu cônjuge que seja, e quando o seu cônjuge te desagradar?
e quando não estiver só no love, você vai fazer o quê? Vai procurar love nos braços de outra pessoa? Hoje, com um colega de trabalho, eu estava conversando e falando como que a amante destrói a vida. A gente está falando da vida do cara, mas a amante destrói a vida de qualquer um. Lembrando, não estou dizendo que Edu Guedes foi amante da Ana Hickman, porque eu não tenho moral para falar isso, eu não sei de nada em relação a isso. O fato é, tudo que a gente puder fazer para proteger nossa família, a gente precisa fazer. Eu não estou falando de aceitar coisas as quais Jesus condena como a violência à mulher. Mas a gente precisa, sim, não viver baseado em sentimento, mas viver baseado naquilo que a palavra de Deus nos diz. Fases. Tem fases boas, tem fases ruins. E o principal aqui que eu não mencionei, mas que eu comecei o vídeo falando desse versículo, quero concluir. A gente precisa tomar cuidado quando a gente compra a briga de alguém. Às vezes, gente, eu falo isso por experiência própria. Eu já me lasquei tanto nessa vida, porque eu ouvi a versão da história, eu já ficava com raiva da outra pessoa, e infelizmente, anos depois, eu descobri que várias das histórias que eu me doí não eram aquela a verdade. O que eu ouvi de primeiro não era a verdade. Era um ponto de vista, não. Tem pessoas que realmente elas têm toda a arte de manipular para que você não descubra em que ponto elas erraram. E vamos combinar. Infelizmente, todos nós erramos. Então, por que omitir? Por que esconder? Por que a gente não é verdadeiro e fala, olha, eu não aguento mais conviver com fulano, mas eu confesso que a minha parte também, eu tenho parte nisso. Eu também confesso que conviver comigo também não é fácil. Então, cuidado quando você compra a briga de alguém. Lembrando, eu não estou falando que um tá certo e o outro tá errado. O que eu estou falando é, quem via aquela reportagem dela, teve uma imagem dela. Agora vendo, tem outra imagem da situação. Independente, eu não acredito que nenhuma das duas seja total verdade. E que quando a gente ouvir uma história, que a gente tenha sabedoria de ouvir o outro lado antes de propor um julgamento. Ou de analisar, pelo menos, antes de pôr um julgamento. Ou às vezes nem se envolver. Às vezes deixa eles que se virem. Não é verdade? Bom, escreva aqui o que você achou desse vídeo. Qual é a sua opinião dessa história? Você concorda comigo? Não? Até o próximo vídeo. Valeu!